Então, aula passada a gente concluiu olhando o exemplo 6. Então, hoje a gente começa a falar a partir daqui do exemplo 7. Acho que está um pouquinho pequeno, né? Vou aumentar só um pouquinho para facilitar aí a visualização de quem tiver com o celular. Bem, a ideia de usar cortes para desenhar a superfície é empregada em programas de computadores também, né? Além de ser a maneira que a gente faz na prática para treinar, para acostumar, também a forma que o computador faz para poder desenhar. Ele usa cortes e depois ele compõe os gráficos tridimensionais. Então, na maioria desses programas, os cortes nos planos verticais, ou seja, fixa x igual a k, y igual a k, são desenhados para valores de k igualmente espaçados. E partes do gráfico são eliminados utilizando-se a técnica de remover linhas escondidas. A tabela 1 mostra gráficos de computador de 6 quádricas básicas na forma padrão. Todas as superfícies são simétricas em relação ao eixo Z, e se uma quádrica é simétrica em relação a um eixo diferente, sua equação se modifica de modo apropriado. Ou seja, aqui é um padrão. Quando você olhar para uma expressão como essa, todas as expressões que parecerem com essa lhe darão, por exemplo, um elipsoide. O que vai mudar? Ora, você vai precisar identificar aqui o valor desses a quadrado, b quadrado, c quadrado, porque o elipsoide pode, de repente, por exemplo, ter o seu eixo maior, não aqui paralelo ao eixo y, pode ser que ele esteja paralelo ao eixo x. Você pode ter também a expressão aqui de uma superfície dessa transladada. Assim como a gente já viu, o que acontece quando está transladado? Aparece algum número, né? Ao invés de você ter o x, você vai ter x menos um número, né? A gente costuma usar h, por exemplo. Então, x menos h ao quadrado sobre esse a ao quadrado aqui, depois mais y menos k ao quadrado sobre o b quadrado, mais z menos um outro número, digamos z menos um w ao quadrado, dividido pelo c quadrado igual a 1. Então, por exemplo, se aparecerem números juntos com esses y, x e z, significa simplesmente que vai ser a elipsoide transladada. Então, quando a gente bate o olho em algo dessa forma ou dessa, a gente já sabe que está diante de um elipsoide, tá? Então, o cone, como é que ele se apresenta? É algo assim, o z em separado em relação ao x e o y. Ah, mas se quem tiver aqui for o y e o z estiver por aqui, por exemplo, significa dizer que ao invés de ser do eixo de simetria ser o z, vai ser o y. Então, você vai estar com um cone nesse sentido, né? Para lá e para cá, sim, em relação ao eixo y e não em relação ao eixo z. É isso que vai se modificar. Então, essa tabela é uma tabela que vai lhe dando padrões, né? Mais ou menos para você ter uma ideia. Mas quando você estiver diante de um exercício, você compara com essas expressões, mas esteja esperto que podem aparecer números juntos com esse x, y, z. Isso significa dizer que o cone vai estar transladado. E pode ser que não seja o z que esteja aqui, pode ser o x ou o y. Mas continua sendo um cone, só que o eixo de simetria que mudou a posição. Aqui um elipsoide, ou perdão, um paraboloide. Paraboloide elíptico. O que vai caracterizar? O que diferencia em relação, por exemplo, aqui ao cone? É que aqui você está vendo todo mundo ao quadrado. Aqui você tem uma das incógnitas que vai estar sobre um número que não obrigatoriamente é um quadrado, mas o número nem importa. O que importa é que tem uma das incógnitas, aqui uma das variáveis, que é o z, que não está ao quadrado. Portanto, quando você vê uma expressão como essa, duas ao quadrado e a outra não, você está diante de um paraboloide elíptico. Claro, repito, aqui pode não ser o z, pode ser o x, pode ser o y. Se for o x, significa dizer que o eixo de simetria não é o z, ele vai estar voltado para cá. Quer dizer, esse paraboloide vai estar voltado para cá, na direção do y, tá certo? Então, quando é o z que está em destaque, é na direção do z. Mas se fosse o x, por exemplo, estaria na direção do x. Se for o y, estaria voltado para cá, certo? Então, existem variações ao que ele apresenta aqui na tabela.
E aqui ele está te mostrando o hiperboloide de uma folha. É esse tipo de hiperboloide, porque aqui logo abaixo está o de duas folhas, tá? O de duas folhas é o complementar desse, né? Seria a superfície para cá e para cá. Então o que caracteriza? Está aqui, ó, vai ser igual a 1, você tem um sinal de menos. Note que o sinal de menos está justamente no Z e o eixo de simetria é o Z. Se esse sinal de menos aparecesse no X, o eixo de simetria seria o X. Se o sinal de menos aparecer no Y, o eixo de simetria é o Y. E sempre vai ser assim, mais, menos. Vai ter sempre dois positivos e um negativo. O negativo vai indicar sempre o eixo de simetria. Aqui já é o contrário, você tem dois negativos e um positivo. E o eixo de simetria é justamente o que fica positivo, tá certo? Então, repito, tudo isso são padrões que você pode usar. E em todas essas circunstâncias pode aparecer algum número junto com o x, o y ou o z, o que significa dizer que não vai estar assim centralizado, vai estar transladado. E por fim, o paraboloide hiperbólico, que é caracterizado assim. Você tem um número e tem um cara aqui que não está elevado ao quadrado. A diferença em relação ao paraboloide elíptico é que aqui você tem uma soma e aqui você tem uma diferença. De novo, você pode trocar as posições de x, y e z aqui e você vai rotacionar essa figura. Aqui, por exemplo, ela está voltada aqui, a concavidade aqui está voltada para baixo em relação ao z. Se você tivesse o x aqui, ela estaria assim em relação ao x. Se tivesse o y, estaria em relação ao y, tá certo? Pois bem, esse é um resumo de leitura dessa tabela e vamos fazer o uso dessa leitura agora para olhar esses exemplos. Então está aqui, por exemplo, alguém quer fazer alguma pergunta desses comentários da tabela? Porque essa tabela, bem, não vai estar na prova, né? Então, mas como não é uma prova presencial, vocês têm como consultá-la em algum momento. Mas imagine você se fosse uma prova presencial, né? Ou eu lhe dava a tabela, ou então tinha que lhe dar alguma dica para você tentar descobrir qual era. Buscar pela memória seria complicado. Teria que dar alguma dica para você descobrir que superfície estava ali presente naquela equação. Ou cobrar que vocês buscassem mesmo na memória, o que não é muito saudável, né? O risco da pessoa não lembrar é grande. Bem, então está aqui o exemplo. Indique e esboce a superfície. O cara te dá uma superfície escrita assim. Você, a princípio, não tem ideia do que você vai fazer, mas como algumas têm o número 1, é muito comum você mandar o número que está aqui para o outro lado e dividir por ele. Foi o que ele fez. Ele mandou o 4 para lá e dividiu. Na hora que ele bate o olho nisso daqui, ele identifica na tabela, né, comparando com a tabela, vemos que representa um hiperboloide de duas folhas. Como é que ele percebeu isso? Ele notou que tinha dois sinais de menos e tinha um sinal de mais. E que x, y e z estão ao quadrado. Então, dois sinais de menos e um sinal de mais. X, y e z estão ao quadrado. Então, todo mundo que está aqui embaixo, ele reconhece como sendo o b quadrado, o c quadrado e o a quadrado. Mas note que o sinal de mais aqui está no z, enquanto que o sinal de mais aqui está no y. Então, ele percebeu que a simetria não se dá no z, a simetria se dá no y. Então, uma simples manipulação fez com que ele identificasse que era um hiperboloide de duas folhas e fez com que ele identificasse qual era o eixo de simetria, certo? E aí ele pode observar os cortes, por exemplo, né? Os cortes nos planos x, y e y, z, ou seja, quando você olha aqui o plano, digamos, o plano do chão, né? Se você pensar isso aqui como um chão, isso daqui como uma parede à esquerda, parede de frente, etc. O plano aqui do chão seria o x, y. Se você fizer os cortes nos planos x, y e YZ, YZ seria a parede de frente, né? Se você considerar que você está numa sala aqui. Então, você tem que eles são hipérboles. Como é que você faz esses cortes? Ora, você zera o que está faltando aqui. Zere o z, por exemplo, né? Se você fizer z igual a zero, então desaparece essa parte e o que sobra é menos x2 mais y2 sobre 4 igual a 1.
E isso daqui a gente está mais acostumado provavelmente a escrever isso assim, né? Estaria mais acostumado a escrever y2 sobre 4 menos x2, digamos, sobre 1 igual a 1. E olhando assim fica claro que isso daqui é uma hipérbole, né? Isso é uma hipérbole. Então, quando você faz esse corte, você tem justamente essa hipérbole. Se você olhar de cima, né? Se você olhar de cima para baixo assim, você teria o eixo y, você teria o eixo y, você teria o eixo x, você teria o eixo x, e o eixo z, ele seria aqui, né? Ele subiria aqui, ele seria um pontinho aqui em cima, estaria aqui. Então, quando você dá o corte aqui no eixo x, y, o que você consegue visualizar, olhando aqui de cima, é algo assim, né? É justamente algo assim. Aqui, depois vem assim. Opa. Tá melhorando. Bem, vai ficar bom não. E para cá, né? Você tem um pouco para lá e um pouco para cá, assim. É justamente isso aqui, né? Que ele destacou aqui levemente. Esse e esse aqui. Esse e esse aqui. Okay? É o que você vai ver se você olha de cima. E isso é justamente uma hipérbole. Isso é uma hipérbole. Bem, e quando você olha no plano YZ, esse plano que você está vendo aqui de frente, bem, digamos que o desenho seria algo assim. Você tem o Z e você tem o Y, né? O X, ele está aqui de frente, né? Você está vendo só a pontinha dele. Então, se você dá um corte assim na vertical, o que você vai visualizar no corte é justamente também uma hipérbole, né? Seria uma hipérbole assim, para lá, para cá. Opa. Bem, não tem como ficar perfeito nem melhor. Deixa assim mesmo. Então aqui você está vendo o Y, aqui você está vendo o Z e o X está saindo aqui só a pontinha. Você olhando ele de frente aqui, você vai ver também uma hipérbole. Então nesses dois cortes você tem hipérboles. Agora você pode pensar assim, e se eu fizer o corte no plano XZ? O que acontece, né? Suponha que você não estivesse vendo essa figura, estivesse estudando essa situação e você quer ver o corte no plano XZ. Se você for olhar para o corte no plano XZ, você vai tirar o Y. Aí você ficaria com menos x2 menos z2 sobre 2 e você queria que isso desse 1. Isso não acontece, tá? Impossível você pegar um número positivo aqui, botar um sinal de menos na frente, um outro número positivo, colocar um sinal de menos na frente e isso dá 1. Então, se você olhar para o plano XZ, você vai ver que ele não corta a figura. Realmente não há nada nesse plano XZ aqui, se você fizer o corte em XZ. Eu acho que ele avisa aqui em algum lugar, né? A superfície não tem corte no plano XZ, mas os cortes nos planos verticais y igual a k para o módulo de k maior do que 2 são as elipses. X mais tá? Ele pegou y igual a k para um módulo de k maior do que 2. Bem, porque aqui você está com um ponto 2, né? Então, se você pegar um corte mais para cá um pouquinho, ou seja, se você fizer um corte assim, se você chegar aqui e der um corte assim, né, nessa figura, passar um plano aqui cortando essa figura, passar um plano cortando aqui essa figura, esse plano ele segue aqui atrás, tá? Segue aqui atrás, você faz um corte aqui, ele está te avisando que o que você vai gerar neste corte, uma figura aqui arredondada, esta figura que você encontra quando faz esse corte é
uma elipse. Então, se você faz y igual a k com k maior do que 2, você gera uma elipse ali no teu corte. É bem complicadinho de fazer um desenho razoável, mas acredito que ficou claro, né? Quando você faz o corte aqui, você obtém uma coisa arredondada aqui nesse corte do plano, que é justamente essa elipse que ele diz que é quando você fixa y igual a k, você vai ter aqui uma elipse x2 sobre 1 mais z2 sobre 2 igual a um número aqui. Se você dividir este número por ele mesmo, você tem 1, e aí você tem você tem x2 sobre a2 mais z2 sobre 1b2 igual a 1, ou seja, típica equação de uma elipse quando você fixa y igual a k. Então, esses cortes que você dá devem lhe levar a descobrir que a figura é essa aqui, tá? Então, é dessa maneira que você descobre que a figura é essa, fazendo esses cortes. Bem, acho que ficou claro os detalhes desse exemplo 7, não? Não deve ter ficado dúvida ou ficou alguma? Tranquilo, né? Importa que fique o recado de que, dado a equação, você vai manipulá-la algebricamente, tentar identificar que tipo de figura é e sair fazendo cortes nela, né? E fazer cortes significa isso: você atribui um valor para x, atribui um valor para y, atribui um valor para z e vê que tipo de expressão aparece, tá? Então as expressões que aparecem, elas devem ser cônicas conhecidas, elipses, hipérboles, parábolas, etc. E aí você vai entendendo como são os cortes de cada seção que você fez. E aí esses cortes devem levar você a visualizar a superfície, tá? Teoricamente é isso que o computador faz, só que faz com muita rapidez, consegue muitos cortes, e aí ele gera a figura que a gente vê no desenho, tá? Então a gente tem a mesma capacidade de fazer, na verdade é a gente que ensina o computador a fazer isso, né? Bem, agora o exemplo 8. Mais uma classificação de superfície. Classifique essa superfície aqui. Então, agora ele percebeu que ele tem x², ele tem z², mas ele tem um x aqui que não está ao quadrado, e ele tem um y que nem sequer tem y². Então, a manipulação dele passou pela ideia de completar o quadrado, né? Já que ele viu aqui x2 e ele viu menos 6x, ele pensou logo em completar o quadrado. E isso daqui tem cara de 2 vezes 3 vezes x, né? Então ele pensou logo, né, bateu o olho aqui, ele pensou logo em x menos 3 ao quadrado, porque ele já tinha ali x², já tinha menos 6x, e é claro que está faltando um 9, né? Então quando ele muda x² menos 6x para x menos 3 ao quadrado, então automaticamente ele está com essa expressão aqui. Então isso daqui é x² menos 6x mais 9. E é claro que isso já não é mais essa parte que está aqui, acrescentou um 9. Ora, mas tem um 10 aqui, então para chegar no 10, se eu colocar mais 1, então até aqui a expressão já me garante essas três partes aqui, né? Então eu posso substituir essas três partes, eu posso substituir por x menos 3 ao quadrado mais 1. Se eu posso substituir essas três parcelas por x menos 3 ao quadrado mais 1. Então, note que esse menos 1 que está aqui, estando do lado de cá, seria natural, né? Então, eu já tenho x menos 3 ao quadrado mais 1 quando eu completo isso. Bem, o 2z2, ele não mexeu. Então, mais 2z2, ele deixou do jeito que está, tá certo? O y, ele não mexeu, digamos assim. Menos y, ele simplesmente deixou aí. Menos y, e isso tudo está igual a zero. Bem, aí ele foi, o cara que não está ao quadrado, ele isolou de um dos lados. Isso é natural que se faça, né? Porque quando você faz isso, você percebe que isso se encaixa muito bem na fórmula que está aí em cima de um paraboloide elíptico. Na verdade, ele está manipulando a expressão
para que essa expressão fique com a cara de um paraboloide elíptico, porque ele percebeu que tinha um que não estava ao quadrado, os outros dois estavam, e ele notou que dava para isolar o que não está ao quadrado, que é o y, deixando os outros dois sendo somados. Então foi isso que ele fez. Ele passa o y para o outro lado, passa o 1 também, e aí ele tem y menos 1 igual a x menos 3 ao quadrado mais 2z2, né? Então, escrevendo assim, ele tem a parte do cara que não está ao quadrado, ele tem a parte do x que está ao quadrado e a parte do z que está ao quadrado. Então, isso tem tudo a ver com essa cara, esse tipo de expressão aqui, né? O que não está ao quadrado, o x ao quadrado e o y ao quadrado. É claro que você pode dizer, mas e os caras que estão embaixo, não tem ninguém dividindo nada? Tudo bem, porque você pode considerar 1 para todo mundo que está aqui embaixo, né? Então, aqui, entretanto, o eixo do paraboloide é paralelo ao eixo y. Sim, o cara que não está ao quadrado é o y. Na nossa tabela aqui, o cara que não está ao quadrado é o z e o eixo de simetria em relação ao z. Aí, quando ele olha para aqui, o cara que não está ao quadrado é o y. Então, o eixo de simetria, naturalmente, é o y. É o y. Agora, o y não está sozinho, ele está com o menos 1. Então, você sabe que em relação ao y, a coordenada vai ser 1. Ou seja, você já sabe que em relação ao y aqui, a coordenada vai ser 1. Como se o ponto de origem fosse, no caso, o menos 1, né, professor? É como se você estivesse olhando isso na forma geral assim. Y menos K sobre, como é que ele chama lá, B, eu acho, né? Sobre B igual a x menos h ao quadrado sobre a quadrado mais z menos w, digamos, ao quadrado sobre c quadrado. Ou seja, dando uma generalizada nessa fórmula aqui, ó. Dando uma generalizada nessa fórmula, né? Botando aqui vai ser o y, então y menos 1 k ao quadrado sobre c, x menos h ao quadrado sobre a quadrado, e o z menos w ao quadrado sobre o c quadrado, né? Estou colocando o c sempre com o z, o a sempre com o x e o b sempre com o y. Então, generalizando a fórmula, seria isso. E a gente lembrando da nossa ideia de translação de eixos, né? Esse ponto aqui, que é o ponto do vértice, é justamente onde ficaria fixado o nosso novo sistema de coordenadas. Então, aqui você teria o nosso novo eixo Z, para cá estaria o nosso novo eixo Y. Né? Lembram lá da translação quando a gente fez? A gente fez uma translação e explicou isso em algum momento, que a gente sempre consegue substituir os eixos antigos pelos eixos novos, x, y, z, e aí a gente projeta as coordenadas, né? Então a gente vai ter novas coordenadas para esse ponto. Vai ter uma coordenada aqui, que no caso é a coordenada k, que a gente está chamando aqui. Aí quando a gente projeta aqui no eixo y as coordenadas disso daqui, vai ser uma coordenada h, né? A gente está chamando aqui de h. E quando a gente projetar no eixo z, que no nosso caso, inclusive, de fato é 0, né? A gente vai ter a coordenada em z. Supondo que isso aqui fosse um pouco mais alto, seria aqui uma coordenada w. Então, esse ponto, ele tem as coordenadas h, k e w. Então, o h a gente identifica aqui como sendo 1, é o nosso y. O nosso w a gente identifica como sendo 0. E o nosso h a gente identifica como sendo o número 3, que é justamente o x menos 3 daqui. Ok? Tudo isso a gente pode ver como estando sobre 1. Todo mundo está sobre 1.
para ficar exatamente como está aqui a nossa fórmula. Na verdade, esse sobre 1 aqui, se eu quiser deixar o z quadrado em cima, eu passo o 2 para baixo e aí eu posso escrever essa última parte aqui, né? Posso escrever esta última parte aqui como sendo z menos 0 ao quadrado sobre meio, né? Porque o 2 que estava em cima vai para baixo. Então, multiplicando a de cima pelo inverso da segunda, eu teria o 2 que estava aqui em cima. Tá? Então, o meu c aqui, na verdade, vai ser a raiz quadrada de meio. Né? E aí o meu w é o 0, o meu h é o 3 e o meu k é o 1. Por isso a gente identifica aqui o 3, 1, 0. Entendido isso? É a translação ali dos eixos. A gente olha num eixo diferente, né? Num sistema de coordenadas transladado. Tá? Então, assim a gente identifica, como ele diz aqui, o eixo do paraboloide é paralelo ao eixo y, porque é o y que não está ao quadrado, e foi transladado de forma que o vértice é o ponto 3, 1, 0. Os cortes nos planos y igual a k quando k é maior do que 1, que realmente só faz sentido cortar do 1 para frente, porque antes não tem figura nenhuma. Né? Quando você pega k maior do que 1, então você substitui o teu y nessa expressão aqui por um k qualquer, aí você tem essa expressão, lembrando que o k é um número fixado. Então você olha para essa expressão e percebe que você tem aqui um quadrado, outro quadrado, e você tem um número. Né? E quando você tem isso, o que você tem é uma circunferência. Né? Então o corte no plano, perdão, como aqui varia, né? E aqui é um número qualquer, quando você divide por ele mesmo, você de fato tem uma elipse e não uma circunferência. Né? Porque você teria uma circunferência se garantisse que aqui fosse um raio ao quadrado. Mas como você não garante, são elipses. Lembrando que a circunferência... Uma travadinha. Oi? Lembrando que, de certa forma, a circunferência é uma elipse. Né? É uma elipse onde o A e o B são iguais. Tá? Então pode acontecer que esse paraboloide tenha a sua seção uma elipse também. Ali na hora que se corta no y igual a k. Então ele está te dizendo que se cortar aqui, né, para um y fixado igual a k, vai dar como resposta aqui uma coisa arredondadinha assim. Opa, não tem como ficar perfeito não, mas só para dar uma ideia. Vai se cortar no y igual a k, aqui se você fixar um y igual a k e der um corte. Oi? Digam. Tava travando a call do senhor. Tava travando tudo, deu pra ouvir nada que você falou. Ah, foi? Tem uns 5 minutos travando e tentando chamar a atenção. Voltou, não? Tá normal agora? Parece que melhorou. Agora tá. Bem, vou tentar postar esse vídeo para vocês. De qualquer forma, vocês conseguem rever esse pedacinho. Mas não foi nada demais o que eu disse nos últimos momentos. Deixa eu voltar lá e repetir um pouquinho. Então, estou dizendo que se você fixar aqui o K e der um corte, né, aqui está dizendo que vai dar uma elipse. De fato, né, pelo desenho, se você fixar um plano aqui, paralelo ao plano XZ, ele vai dar um corte aqui que é arredondado. E o que mostra que é uma elipse, porque você tem um quadrado aqui no X, tem um quadrado aqui no Z, você tem um número. Se você dividir por esse número, você tem 1, e aí vai aparecer aqui um A quadrado embaixo. Voltou a travar. Continua travando. Caramba, que pena que está travando. Bem, mas eu estou gravando, né? Então, de qualquer forma, vocês, repito, conseguem rever. Se for pequenos pedaços, dá para vocês reverem então depois, tá bom? Tudo Tá bem? travando, não, professor? Ainda está travando. Esperar um pouquinho a internet dar uma melhorada. Internet é fogo, né? Hora vem, hora falta, hora falha um pouquinho. Melhorou? Professor, acho que se o senhor desligar a câmera,
Se o senhor desligar a câmera, eu acho que dá uma melhorada, viu? Tá bom, vou desligar, viu? Vamos ver se dá uma melhorada agora. Normalmente melhora. Tomara. Vou voltar para a tela lá e vocês vão me dizendo se melhorou. Melhorou? Sim, até o momento sim. Que bom então. Então, são elipses se você cortar a partir de um plano fixado aqui, K. Tá bom? Aí o corte no plano X, Y, ou seja, no plano de baixo aqui do piso, é a parábola, ou seja, se você vai fazer o corte no plano XY, você vai tomar Z igual a zero. Aí se você toma Z igual a zero, você fica justamente com essa expressão aqui, né? Se você tomar Z igual a zero, você vai ter Y menos 1 igual a x menos 3 ao quadrado. Isso de fato é uma parábola, né? Se você desenvolver isso, você tem y igual a x quadrado menos 6x. Bem, o quadrado desse vai dar 9, vou passar para cá, mais 10. De fato é uma parábola. É uma parábola aqui no plano XY. É o que ele está afirmando aqui, que é uma parábola. Realmente, se você pensar no plano XY, essa figura vai ser essa parábola que ele pontilhou aqui, ó. Essa parábolazinha aqui. Tá? Então, se você corta no plano XY, você tem uma parábola. E se você corta com o plano vertical, você tem uma elipse. Descobrir que você tem uma parábola embaixo, que você tem uma elipse aqui na vertical, devem levar você a entender que aquilo ali é um paraboloide. Ok? Dando cortes na horizontal e dando cortes na vertical, deve levar você a perceber que aquilo ali é um paraboloide. Tá? Bem, é essa a esperança que tem o autor ao dar essas informações, de que você desenvolva esta habilidade de sair dando cortes na figura e conseguindo ter uma ideia de como é a figura e esboçar a figura, além de identificar o nome dessa figura. Tá? Nas nossas avaliações não vai ser diferente. Provavelmente, cobrando esse conteúdo, vou dar a vocês uma superfície e vou pedir a vocês para identificar a superfície e esboçar a superfície. Dessa vez não tem como evitar, tem que pedir o esboço de fato. É a melhor maneira que tem para cobrar esta parte aqui do conteúdo. Bem, isso conclui a sessão 12.6 e eu reservei para a gente alguma coisa a mais hoje, já entrando no nosso capítulo 13, 13.1. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta antes que eu comece o capítulo 13? Não? Então vamos lá, vamos ao 13.1. Está na dimensão certa, deixa eu diminuir para ver. Está com 1, né? Deixa eu colocar no 1.4, fica maior, fica melhor de visualizar. Então vamos lá. Funções vetoriais e curvas espaciais. Bem, em geral, uma função é uma regra que associa a cada elemento de seu domínio um elemento de sua imagem. Uma função vetorial ou função a valores vetoriais é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores. Estamos particularmente interessados em funções vetoriais R, cujos valores são vetores tridimensionais. Isso significa que para todo t no domínio de R existe um único vetor do V3, denotado por R de t. Se f de t, g de t e h de t são as componentes do vetor R de t, então f, g e h são funções a valores reais chamadas funções componentes de R, e podemos escrever dessa maneira. Ou seja, intuitivamente o que está sendo dito aqui é o seguinte: a gente tem um Rn qualquer, no nosso caso a gente vai estar interessado no R3, né, porque é onde dá para fazer desenho, mas a princípio a noção de função
poderia ser em um Rn qualquer, eu vou escrever assim só por escrever, só para dizer a vocês que essa ideia é genérica. E aí, o que a gente está querendo é estabelecer uma função que tem como domínio a reta real. Então, você tem a reta real como domínio, e daqui você vai variar os valores t, e aí vai aplicar a tal da função r, e essa r ela vai te dar como resposta aqui no nosso Rn, particularmente no nosso R3, pontos do R3. Então, cada ponto desse pode ser visto como um vetor. Cada ponto deste pode ser visto como um vetor que vai da origem até o determinado ponto. Então, enquanto você varia o t, eu vou obtendo vetores distintos. Obtendo vetores distintos, que são justamente os pontos aqui da curva que possa ser gerado a partir do meu movimento aqui do t, né? Chamando de curva, mas sei lá o que pode aparecer aqui, tá? Então a nossa ideia é passar a estudar funções desse tipo, onde o domínio é R e o contradomínio é um Rn. Só que como estamos apenas no cálculo 3 e não em análise, então o nosso interesse não vai ser para um n qualquer. A gente vai pensar basicamente, vamos particularizar basicamente para o R3, tá certo? Vamos estar de olho basicamente no R3. Então o que acontece? Se eu vou variar aqui os vetores, então para cada vetor desse, eu vou ter uma variação que vai estar acontecendo nas respectivas coordenadas, né? Eu vou ter uma variação que vai estar acontecendo nas respectivas coordenadas. Como assim? É o seguinte, por exemplo, eu vou ter aqui uma coordenada no eixo x, deste ponto que representa este vetor. Vou ter uma coordenada no eixo x. Vou ter uma coordenada no eixo y. E vou ter uma coordenada no eixo z. E vou ter uma coordenada no eixo z. Deixa eu dar uma aumentada aqui nesses eixos. Vou ter uma coordenada no eixo x, uma no y e outra no z. Bem, se quando eu vario o t, eu vario esses vetores em azul, então naturalmente eu vario também as coordenadas. Então eu posso dizer que aqui eu tenho uma função de t, uma f de t, aqui eu tenho uma outra função, uma g de t, e aqui eu tenho uma outra função, quais as letras que ele usou, f, g e h. Eu tenho aqui uma função h de t. Então, enquanto o t varia, eu vou variando os vetores. E enquanto os vetores variam, eu vou variando essas três funções, que são chamadas as funções coordenadas, funções componentes, como diz ele aqui. Então, a representação natural disso daí, a representação natural dessa ideia é r de t igual, bem, na primeira entrada você tem as f de t, no meio você vai ter g de t, e depois aqui você vai ter h de t. Note então que essas f, g e h, elas são funções reais, né? Elas têm o domínio em t aqui, ou seja, em r, e as suas imagens estão também em eixos reais, né? A imagem da f é no eixo x, que é um eixo real. A g pega os valores aqui nesse eixo real e leva no eixo real, que é o eixo y, então também é uma função de r em r, e a função h
também vai pegar os valores aqui de t e vai levar em um eixo real, que é o nosso eixo z, também um eixo real. Então, essas funções, elas são todas funções de R em R. Portanto, quando a gente precisar estudar essas funções componentes, a gente vai estar no cálculo 1, né? A gente está acostumado a fazer. E para estudar R, de fato, é basicamente estudar essas três funções componentes e usar tudo que a gente já conhece do cálculo 1. Bem, então está aqui a forma que ele gosta de notacionar, R de t, F de t, G de t, H de t, ou pode ser escrito assim também, né? Onde I vai ser o vetor 1, 0, 0, J é o vetor 0, 1, 0 e K é o vetor 0, 0, 1. Bem, usamos a letra T para denotar a variável independente, porque ela representa o tempo na maioria das aplicações de funções vetoriais. Porque essa ideia vai muito bem para você pensar em um movimento de um objeto qualquer, né, no R3, por exemplo, ou em qualquer dimensão, né? Você pode pensar no movimento de qualquer objeto em qualquer dimensão, e você pode pensar que ele está mudando de posição conforme o tempo. Então, por exemplo, se você pensar em um movimento que vai aqui de A para B, né, você está andando dentro deste intervalo, você pode dizer que no certo momento A, aqui seja o R de A, né? E num certo momento B, você está aqui com o R de B. E você pode dizer que está havendo um movimento neste sentido, né? Que o corpo está se movimentando aqui neste sentido. Então, tem sentido usar a letra T pensando em tempo. É a aplicação mais natural. Bem, exemplo 1. Se R de t é dado por essas três funções, note, né? Aqui você tem uma função f, que é a f de t igual a t a terceira. Você tem a função g, que é o ln de 3 menos t. E você tem a função h, que é a raiz de t. Okay? As componentes estão aí. Então, pela convenção usual, o domínio de R é constituído por todos os valores de t para os quais a expressão R de t esteja definida. A expressão t ao cubo, ln de t de 3 menos t e raiz de t são definidas quando você tem, bem, o t ao cubo é definido para todo número real. Já o ln, ele precisa que 3 menos t seja maior do que 0. E você, para definir a raiz de t, você precisa que esse t seja maior ou igual que 0. Portanto, para essa você não tem restrição nenhuma, mas para essas duas você tem. E aí você precisa encontrar a interseção entre essas duas restrições. E ele diz então que o domínio de R é um intervalo entre 0 e 3, ou seja, se você pegar valores de t entre 0 e 3, você vai ter que 3 menos t vai ser maior do que 0, e você vai ter também que o t vai ser maior ou igual do que 0, certo? Porque aqui está dizendo justamente que o t aqui ele é menor do que o 3, né? O t é menor do que o 3. Enquanto que aqui você tem que o t é maior ou igual do que 0. É exatamente isso que está aqui. O t vai estar menor do que o 3, estritamente menor do que o 3, e maior ou igual do que o 0. Isso determina o domínio da tua função, que é um exercício possível de se pedir, tá? Determine o domínio da função. Bem, o limite de uma função vetorial R é definido tomando-se os limites de suas funções componentes. Nada mais tranquilo, né? Na verdade, o legal desse conteúdo é que tudo é tranquilinho mesmo assim. Tudo que você pensar que vai ser. Então, por exemplo, o que vai ser a derivada? Vai ser a derivada das componentes. O que vai ser o limite? Vai ser os limites das componentes. Então, tudo funciona como a nossa intuição gostaria que fosse. Claro, desde que os limites existam, desde que existam as continuidades necessárias. Bem, se R de t é assim, então o limite de R de t quando t vai para um certo A, então a ideia agora o t está se aproximando de um certo A, então o limite é jogado aqui dentro. É justamente quando a f de t, para onde a f de t vai quando o t vai para A, para onde a g de t vai quando o t vai para A e para onde a h de t vai quando o t vai para A, né?
desde, claro, que os limites dessas funções componentes existam. É uma certa forçação de barra chamar isso de definição. Vocês, matemáticos como são, sabem que para a gente definir um limite, a gente tem uma linguagem formal, né? Que de fato é a linguagem que define o limite, né? Dado um epsilon, vai existir um delta, e você vai ter as condições para que o limite de fato exista. Então, aqui é a mesma coisa, essa definição é informal. Isso daqui é uma maneira informal de dizer, mas para definir isso de uma maneira formal, tem que ser com aquela linguagem, tá? Dado um epsilon, existe um delta maior ou igual a zero, tal que essas coisas aqui todas aconteçam, tá bom? Então, vamos para um exemplo. Determine o limite de r de t, onde r de t é dado por essas funções coordenadas, né? A nossa f de t é 1 mais t a terceira, a nossa g de t é t vezes e elevado a menos t, e a nossa h de t é seno de t sobre t. Bem, de acordo com a definição 1, ele chama de definição de maneira meio abusiva, o limite de R é o vetor cujas componentes são os limites das funções componentes de R. Então, eu preciso calcular o limite dessa função quando t vai para zero, já que eu quero a de R de t quando t vai para zero, eu tenho que calcular o dessa quando t vai para zero, dessa e dessa. Bem, quando t vai para zero, aqui eu tenho 1. Né? Então, vai dar uma vez i que dá i. Quando o t vai para zero aqui, eu vou ter, 0 e aqui dá 1. Né? Então, vai ficar 0 vezes 1. Né? Já que os limites existem em cada uma delas, então é só fazer o produto. Né? O limite dos produtos aqui é o produto dos limites. Então, isso daqui vai dar 0, desaparece o j. E esse daqui é um limite conhecido lá do cálculo 1, né? O limite do seno de t sobre t quando t vai para zero é 1. Então, é isso que acontece. Esse limite aqui dá 1, esse limite aqui dá 0, e esse daqui, este último limite aqui, é 1. Tá? Então, consequentemente, isso vai dar i mais k. Então, uma função vetorial R é contínua. Ok quanto a esse exemplo, né? Que agora ele define também de maneira informal o que é uma função contínua. Nesse caso, né? Funções de R em R3. Uma função vetorial R é contínua em A se, quando você for calcular o limite de R de t quando t for para A, isso der como resposta R de A. Então, novamente, como disse antes, aquilo que a nossa intuição apela que seja é o que realmente é. Então, em vista da definição 1, vemos que R é contínuo em A se somente se suas funções componentes f, g e h forem contínuas, né? Porque se esse limite só existe se os limites da f, da g e h também existem, né? Então, só é possível que isso dê R de A se o limite da f de t quando t for para A e o limite da g de t quando t for para A e o limite da h de t quando t for para A definam esse limite aqui. Né? Então, as coisas só vão acontecer se eu tiver também nas componentes acontecendo a mesma coisa. Bem, as curvas, não sei se ficou claro isso, né? Eu estou dizendo que para isso aqui acontecer, limite da f de t quando t for para A tem que dar a f de A. Limite da g de t quando t for para A tem que dar a g de A. E limite da h de t quando t for para A tem que dar como resposta h de A. Ou seja, em outras palavras, para que esta daqui seja contínua, que a R seja contínua, a F, a G e a H tem que ser contínuas também. Em A, né? Em A. As curvas espaciais e as funções vetoriais contínuas estão intimamente relacionadas. Suponha que F, G e H sejam funções reais contínuas em um intervalo I. Em seguida, o conjunto C de todos os pontos x, y e z no espaço onde
o x é f de t, y é g de t e z é h de t, e t varia no intervalo i, é chamado curva espacial. As equações em 2 são denominadas equações paramétricas da curva. E t é conhecido como parâmetro. Claro, né? É evidente que isso daqui seria chamado dessa maneira, né? Você tem um parâmetro, você tem uma curva, e quando você varia o parâmetro, você tem a curva, que é chamada aí de curva espacial. É só uma questão de aceitar a linguagem. Ah, ele desenha algo parecido aqui também. Bem, podemos pensar em C como tendo sido traçada pelo movimento de uma partícula, cuja posição no instante t é dada por isso. Se considerarmos agora a função r de t assim, então r de t é o vetor posição no ponto P, f de t, g de t, h de t. Bem, já tínhamos pensado assim, né? Em C. Assim, qualquer função vetorial contínua R define uma curva espacial C que é traçada pela ponta do vetor em movimento, o vetor r de t, como se mostra na figura 1. Então, era o que eu estava falando agora há pouco para vocês, né? Foi basicamente o que eu tinha dito aqui, tá? A mesma ideia. Ele só está deixando claro que é esse o pensamento que gera essa ideia da função. Exemplo 3. Descreva a curva definida pela função dada dessa maneira. Bem, as equações paramétricas correspondentes são x igual a isso, y igual a isso e z igual a isso. São as equações paramétricas, que reconhecemos a partir da equação 1252. Bem, não está perto daqui, né? A 1252 está longe, mas não vai fazer falta para a gente reconhecer isso agora não. Bem, como as equações paramétricas de uma reta passando, tá. Então lá na equação 12.52, ele mostra que isso daqui são as equações paramétricas de uma reta, que passa pelo ponto 1, 2, menos 1 e é paralela a esse vetor 1, 5, 6. Bem, acreditem, ou então deem uma olhada no livro. Não considerei fundamental trazer para aqui agora essa informação. Vamos acreditar nele. Bem, como alternativa, podemos observar que a função pode ser escrita como R igual a R0 mais TV. Pronto. Então, quer identificar a curva? Se você conseguir mostrar que o formato é esse, então automaticamente você mostrou aquilo que está verificado lá na equação 1252. Bem, aí você, quando você toma o R0, né, você fixa como sendo um ponto qualquer. Então, no caso, se você pegar t igual a 0 aqui, você vai ter 1, 2 e menos 1. Você automaticamente tem um R0, que é a coisa mais natural, você pegar o t igual a 0. Então, você tem um ponto. E, bem, você tem o V156, que você pode obter fazendo a diferença de dois pontos quaisquer aí, né? Poderia nem ser 156. Então, você pode pegar dois pontos e estabelecer a diferença entre eles dois, e você teria esse valor aqui, né? Esse vetor aqui, 156. Bem, nem sei que valores ele usou, mas, por exemplo, não sei mesmo. Se eu colocar menos 1 aqui, eu tenho 0, né? Aí aqui eu tenho menos 3. E aqui eu tenho menos 7. Eu acho que talvez colocando t igual a menos 1 e fazendo uma diferença com esse nosso R0, eu tenha isso. Deixa eu ver se funciona. É um chute, tá? Não testei antes. Se eu pegar menos 1 aqui, eu vou ter x igual a 0. Eu vou ter y igual a menos 3. Né? E eu vou ter y ou z igual a menos 7. Z igual a menos 7. Deixa eu ver se isso funciona. 1 menos 0 dá 1. Menos 3, menos 5. Não, teria que ser 5. Menos 3, menos 2 dá menos 5.
e menos 7 menos 1 dá mais 1 dá menos 6. Opa, então é o contrário, né? 1 menos 0, 2 menos menos 3 e menos 1 mais 7. Tá certo, né? Então é só você fazer isso. Peguei t igual... Tá? O ponto que eu tenho aqui é o ponto 0, menos 3 e menos 7. Então se você fizer... vamos chamar esse daqui, sei lá, de R1. R1. Se você fizer R1 menos R0 menos R1, você vai ter 1 menos 0 que dá 1, vai ter 2 menos menos 3, 2 mais 3 que dá 5, e menos 1 menos menos 7, menos 1 mais 7 dá 6. Então você tem esse vetor V aqui, tá? Então ele pegou aqui, por exemplo, t igual a menos 1, né? E t igual a 0. Pegou t igual a 0 e t igual a menos 1, fez a diferença e encontrou, por exemplo, esse vetor V. Bem, aí ele conseguiu mostrar que esta equação paramétrica... Professor, Oi, professor, oi. esse vetor V não foi dado as componentes que estão acompanhadas com o T em cada equação? Esse Bota lá a equação para nós ver. vetor V. Ah, sim, ele pegou aqui, né? Olha aí. E eu tendo um trabalho danado para poder montar um. O 5 e o 6. Verdade. Era muito mais fácil olhar para as componentes, não era, José? Tá certíssimo, você tá certo. Eu acabei descobrindo qual era o T que faria isso, mas você tem razão. Eu poderia simplesmente olhar para aqui, né? 1, 5 e 6. Pronto, perfeito, tá bom. Você tá certíssimo. Então ele usou, certamente ele fez isso. Eu que estava comendo mosca, buscando um motivo pelo T, né? Porque eu tava tão vidrado no fato de que eu estou com uma paramétrica que eu queria porque queria encontrar 2 pontos, né? E aí, de fato, esse ponto era imediato, era só olhar para as componentes. Você tem razão, obrigado. Bem, então curvas planas também podem... Beleza, gente, entendido? Ele conseguiu mostrar que tem essa cara, ó. Se ele mostrar que dá para se escrever assim, então ele tem um ponto R0 e ele tem um vetor V, e ele mostrar que isto que está escrito aqui pode ser escrito assim, né? Então tá resolvido, tá? Ou seja, ele está olhando para o R de T como sendo R0, que é 1, 2, menos 1, mais T vezes o V, que é 1, 5, 6. Então, se você consegue escrever o R de T assim, ou seja, quando você fizer entrada por entrada, você vai ter justamente isso, né? Que vai ser 1 mais T, que é esse, depois 2 mais 5T, que é esse, e depois menos 1 mais 6T, que é esse. Se você conseguir escrever isso assim, isso é uma reta. Então, identificar uma reta é o mais fácil. Bem, curvas planas também podem ser representadas utilizando-se notação vetorial. Por exemplo, a curva determinada pelas equações paramétricas x igual a t ao quadrado menos 2t e y igual a t mais 1. Veja o exemplo 1 na seção 10.1. Bem, não precisa, eu acredito. Então, poderia também ser descrita pela equação vetorial r de t igual. Aqui é o nosso x de t, aqui é o nosso y de t, e aí, ou escrito assim, onde i é o 1, 0 e o j é o 0, 1. Então, ele está te dizendo que existem várias outras curvas que vão poder ser escritas dessa maneira. E um exemplo 4, esboce a curva cuja equação vetorial é dada dessa maneira. Bem, as equações paramétricas são cosseno e seno. E aí você vai buscar relações para isso, né? O z é simplesmente o t. Então, dá para perceber que o t vai variar conforme a variação que você fizer na reta. Portanto, o t não tem muito o que dizer. O que você pode olhar é qual a projeção disso em relação aos planos coordenados. Então, ele olha isso, ele nota que se ele pegar o quadrado de um e do outro aqui,
ele vai ter 1. Então, ele vai estar diante de uma circunferência. Portanto, se você projetar a curva no plano XY, você vai encontrar uma circunferência de raio 1. Então, a primeira observação que ele faz é isso. É que se ele projetar no plano XY, ele encontrou uma circunferência de raio 1. Não vou deixar assim não, porque não adiantou, né? Piorou o desenho. O ponto XYZ está diretamente acima do ponto XY0. Ou seja, você sempre vai ter algo em cima dessa circunferência que você percebeu. Todos os pontos da curva terão sua projeção sobre o plano XY, sendo a circunferência de raio 1. Todos esses pontos. Então, a projeção da curva para o plano XY tem a equação vetorial R de t igual a cosseno de t, seno de t zero. Bem, não precisa olhar o exemplo. Então, como z é igual a t, a curva gira acima, né? Gira para cima ao redor do cilindro quando o t aumenta. E a curva está mostrada aqui nessa figura, ou seja, o que você tem é que a projeção no plano XY vai estar sendo sempre a circunferência. E o t vai variar só a altura. Então, o que vai acontecer com essa curva é isso aqui, né? Ela vai se desenrolando. É claro que você pode também fazer uma tabelinha. E com a tabelinha você já sabe que vai ser uma circunferência. E você pode ir calculando alguns pontinhos para ir visualizando, né? Então, por exemplo, aqui, ele pegou z igual a π sobre 2, né, que era um número fácil de fazer as contas. E aí ele tem que o π sobre 2, né, a possibilidade de pegar π sobre 2, você vai ter x igual ao cosseno de π sobre 2, e o cosseno de π sobre 2 é 0. Então você tem que o x aqui neste ponto é 0, vai acontecer exatamente em cima, aqui a projeção vai ser exatamente em cima do eixo y. Aí você pega aqui o y igual ao seno do π sobre 2, e aí você tem que é 1. Então, o y exatamente aqui na coordenada 1. Então, este é um ponto, por exemplo, que você pode calcular. E você pode calcular outros para ir percebendo que essa figura se desenrola dessa maneira. Bem, então, calculando alguns pontinhos e percebendo que a projeção em cima do XY, do plano XY, é a circunferência de raio 1, você consegue perceber que a figura é essa aí. Pelo menos é o que se espera. Exemplo 5. Deixa eu ver que horas são, como estamos de tempo. Temos tempo suficiente. Exemplo 5. Determine uma equação vetorial e as equações paramétricas para o segmento de reta ligando o ponto P ao ponto Q. Esse exemplo me lembrou uma questão da prova, não foi? Você sabe o que mais erraram nessa questão da prova? Esqueceram de me dizer que o t variava entre o 0 e o 1. Variava, dependendo da expressão que o cara achasse para o segmento. Eu pedi para a equação de um segmento, aí me deram a equação de uma reta. Tinha que prender o t, né? Muita gente deixou o t livre. E aí foi embora meio pontinho na questão. Mas como a prova valia 10,5, então só perdeu o meio ponto que eu já tinha dado. Bem, mas vamos lá. Então determine a equação vetorial e as equações paramétricas para o segmento de reta ligando este ponto a este ponto. Bem, na seção 12.5 encontramos uma equação vetorial para o segmento de reta que une a extremidade do vetor R0 à extremidade do vetor R1. Bem, vocês sabem fazer bem isso, né? Você tem que o R de t sempre é possível fazer 1 menos t R0 mais t R1, porque quando você pega t igual a 0, você some o R1 e fica o R0. E quando você pega t igual a 1, você tem R1 e aqui some o R0. Então, quando você está no 0, você tem R0 e quando você está no 1, você tem o R1. Ok? Então,
Como isso é equação de uma reta, obrigatoriamente, então, naturalmente, isso vai lhe dar um segmento, que vai do R0 ao R1. Essa é uma fórmula que eu diria a você que é uma fórmula geral para todo e qualquer segmento que você pensar na vida, né? Todo e qualquer segmento que você for trabalhar, esse sendo o seu ponto inicial, esse seu ponto final, a equação do segmento é dada dessa maneira. A fórmula geral. Então, aqui tomamos o R0 como sendo o nosso primeiro ponto, 3 menos 2, e o R1 como sendo esse segundo ponto. Para obter essa equação aqui, bem, faz as contas e você tem a tal da RT. As equações, aqui você tem a equação vetorial, né? Ele pediu a vetorial e a paramétrica. Determina equações vetoriais e equações paramétricas. Então, a vetorial é essa, né? A que a gente chama de vetorial. Pode ser assim ou assim. E as equações paramétricas correspondentes é só você olhar para cada uma dessas entradas, né? 1 mais t, 3 menos 4t e menos 2 mais 5t, sempre lembrando de me avisar que o t está preso entre o 0 e o 1. Tá bom? Então, com essas três condições e avisando que o t está preso entre 0 e 1, você acabou de determinar as equações paramétricas do segmento. Ele aqui faz um desenho do tal segmento. Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção do cilindro x2 mais y2 igual a 1 com o plano y mais e igual a 2. Aqui é importante lembrar que a gente tem que saber que x2 mais y2 igual a 1, se você está num plano, isso é um círculo, melhor, uma circunferência. Mas se você está no espaço, isso é um cilindro, né? É importante saber isso. E a outra expressão, claramente, é um plano, né? Porque tem a forma ax mais by mais cz igual a d. Então, é um plano. Ele quer que você encontre a equação da curva. Ele quer que você encontre a equação vetorial da curva de interseção dos dois. Bem, a figura 5 mostra como o plano intercepta o cilindro. E a figura 6 mostra a curva de interseção C, que é uma elipse. Bem, mas tudo bem, você não vai ter a figura 5 nem a figura 6. Então, a pergunta natural é, como é que eu chego nisso? Bem, a projeção de C para o plano XY é o círculo x2 mais y2 igual a 1. Claro, né? Porque é um cilindro, então se a curva estiver no cilindro, ela tem que estar no cilindro, então a projeção dela é um círculo, né? Porque é exatamente a interseção que o cilindro faz com o plano XY, certo? Então você sabe que a projeção é isso aqui, quando z é igual a 0, olhando para o cilindro. Então, sabemos do exemplo 2 da seção 10.1 que podemos escrever, ora, não precisa nem olhar o exemplo lá, é claro que eu consigo escrever essa projeção como sendo cosseno de t mais seno de t, porque o x ao quadrado mais o y ao quadrado aqui vai dar igual a 1, e eu vou ter justamente essa expressão. Então, olhando para essa expressão, eu sei que eu posso escrever x e y dessa maneira, com o t variando em uma única volta. Então, da equação do plano, nós temos que o z, né? Aqui eu tenho a expressão da nossa projeção. E da expressão do plano, nós temos que o z, aqui a expressão do plano, então nós temos que o z é igual a 2 menos y, que é igual, bem, se eu quero a interseção, então eu posso pegar o y aqui da nossa projeção, e eu vou ter que o z vai ser igual a 2 menos y, ou seja, 2 menos esse valor, essa expressão aqui para o y, seno de t. Então, desse modo, podemos escrever as equações paramétricas para C como sendo: o x é o cosseno de t, o y é o seno de t, e o z, né, porque além da projeção, que vai nos dar essa curva, a única coisa que varia é o z, né? Em relação às coordenadas x e y, elas são as mesmas coordenadas da projeção. Então, de fato, eu posso usar x igual a cosseno
y igual a seno, eu só preciso olhar quem é o z. E o z é 2 menos o seno de t, né? Porque é o z do nosso plano. Isso com o t fazendo uma única volta. Bem, a equação vetorial correspondente, então, é essa aqui. Cosseno de t vezes i mais seno de t vezes j e 2 menos seno de t vezes k, com o t variando do 0 até o dos π. Essa equação é chamada de parametrização da curva C. As setas na figura 6 indicam o sentido em que a curva é percorrida quando o valor do parâmetro t aumenta. Ele indica aqui qual o sentido que aumenta. Isso você pode perceber calculando alguns pontinhos, né? Calculando alguns valores de t, você vai ver em que sentido ela é percorrida. Quando desenhar uma curva como essa parametrizada, é importante colocar as setinhas, indicando qual o sentido em que percorre enquanto t aumenta, no sentido do menor para o maior aqui do t, enquanto ele percorre de um número menor para um número maior. Bem, ele termina esta seção 13.1, colocando alguns gráficos que ele indica que sejam feitos no computador. Então eu peguei essas expressões aqui e fui observar se, por exemplo, no Winplot, que é o programinha que eu uso mais leve, né, o mais simplesinho, se ele nos dá de fato essas informações. Eu vim aqui até o Winplot, aqui e fui procurar qual a melhor função que ele tem para fazer esses desenhos. E aí eu encontrei aqui, na parte de equações, tem aqui curvas. Então você pode simplesmente pegar a expressão que ele quer. No caso, por exemplo, aqui 4 mais seno de 20t. 4 mais seno de 20t. Aqui. 4 mais seno de 20t. O que mais? 4 mais seno de 20t multiplica o cosseno de t. Multiplica o cosseno de t. A y é basicamente quase a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa. Eu vou fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V, vou copiar. Se eu não me engano, a única diferença é que ao invés de ser cosseno aqui, vai ser seno. Vamos confirmar aqui. Multiplica por seno, a parte que fica dentro do parêntese é a mesma. E o z é igual ao cosseno de 20t. Cosseno de 20t. Espera aí. Só um instantezinho. Bem, então, colocando as informações aqui no Winplot, vamos ver o que ele gera aqui para a gente. Olha aí, ele gera essa figura, que é basicamente a figura que tem aí no livro, né? E aqui você pode acrescentar coisas a ele, você pode acrescentar eixos. Você pode acrescentar
uma caixa, se você achar que deve, bem, e dá para você, além de capturar a figura para colocar em algum trabalho, dá para você talvez animar uma apresentação qualquer, né? Você grava a tua tela e apresenta em movimento, mostra detalhes da expressão que você precisar. Bem, é importante algum tipo de contato com algum tipo de programinha para facilitar a tua vida futuramente em algum trabalho, em alguma exposição que você for fazer. É bom ter algum contato. Então, você pode fazer esses testes. Essa daqui foi a que não ficou muito legal, mas eu tentei fazer também. Essa daqui ficou boa também. Bem, teste, vejam aí, procurem se acostumar com algum tipo de programa que vocês prefiram, tá certo? Busquem passar a ter intimidade com algum tipo de programa que vocês prefiram. Bem, isso termina a sessão 13.1. Nós ainda temos 17 minutos, mas deixa eu ver se vai valer a pena a gente entrar agora logo em derivadas. Não. Acho que pra gente tá bom por aqui, por hoje, tá bom? Aí na próxima aula a gente faz a 13.2. A gente faz a 13.2 na próxima aula, tá bom? E acredito que a gente vai terminar o capítulo. A gente precisa de uma aula de reposição também. Eu vou parar a gravação para a gente conversar sobre isso.